Neste vídeo vamos abordar o regime fiscal em sede de IRC relativo às viaturas e vamos centrar a nossa análise naquilo que são as viaturas ligeiras de passageiros. O impacto em termos da aceitação fiscal das depreciações do período e também as tributações autónomas que incidem sobre os encargos relacionados com estas mesmas viaturas. A nossa base legal para esta matéria centra-se fundamentalmente no artigo 34 do Código do IRC, relativamente às depreciações do período e com a portaria que já vamos referir para os vários limites em função de tipologias de viaturas e também para efeitos de tributação autónoma, o artigo 88 do Código do IRC. O nosso manual da formação sobre o regime fiscal das viaturas ligeiras em sede de IRC e na parte final temos também as tributações autónomas para efeitos de IRS. Começamos por definir quais são os tipos de viaturas que efetivamente estão sujeitas à tributação autónoma. Em primeiro lugar, temos as viaturas ligeiras de passageiros. Estas viaturas são as viaturas que abrangem todos os veículos matriculados na categoria de ligeiros de passageiros, sem qualquer limitação quanto ao número de lugares. Existem exceções para as tributações autónomas relativamente às viaturas, nomeadamente não estarão sujeitas a tributações autónomas em termos de IRC, viaturas ligeiras de passageiros, quando afetas à exploração de serviço público de transportes, viaturas destinadas a serem alugadas no exercício da atividade normal do sujeito passivo e também aquelas viaturas da empresa relativamente às quais tenha sido celebrado um acordo escrito, isto nos termos da base legal do Código do IRS, que aqui está referida, para efeitos de imputação ao trabalhador ou eventualmente ao membro de órgão social de rendimento em espécie pela utilização pessoal dessa mesma viatura. Também se aplicam tributações autónomas a viaturas ligeiras de mercadorias, mas aqui aquelas que correspondem à devida tipificação que a norma contempla. Estas viaturas de mercadorias não são quaisquer viaturas de mercadorias, são viaturas ligeiras de mercadorias que são tributadas à taxa normal prevista na tabela A do Código do Imposto sobre Veículos, referida na linha B do número 1 do artigo 7º desse mesmo Código, e em termos práticos, estas viaturas são veículos de caixa fechada, classificadas pelo IMT como de mercadorias, mas com 4 ou 5 lugares para passageiros e homologados como N1, ou seja, veículos concebidos e construídos para o transporte de mercadorias com massa máxima não superior a 3 toneladas e meia. Agora, relativamente às viaturas, e portanto a estas tipologias de viaturas, quais são as taxas de tributação autónoma que existem? Em primeiro lugar, as taxas são as seguintes. Quando nós estamos a falar de viaturas a gasóleo, gasolina e híbridos, que não sejam híbridos plug-in com as características que já vamos ver a seguir, e também viaturas a GPL, digamos que estas vão ter as taxas de tributação autónoma mais altas. E não esquecer que tudo isto que eu estou agora a explicar cai aqui no artigo 88 do Código do IRC, taxas de tributação autónoma, claro que aqui apenas focado no caso das viaturas. E as taxas de tributação autónoma incidem, relativamente às viaturas, sobre encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos, nomeadamente as depreciações, e aqui serão as depreciações contabilísticas,
as rendas ou alugueres, no caso de locações, os seguros, a manutenção e conservação, os combustíveis e impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. Estes são alguns dos encargos, mas quaisquer encargos que estejam relacionados com estas tipologias de viaturas e que a empresa reconhece como um gasto do período, vão estar sujeitas às tributações autónomas. E, portanto, quando se trata de viaturas a gasóleo, gasolina ou híbridas, não plug-in e GPL, não plug-in, mas dentro das características que eu já vou referir. E também aqui se acrescentam as viaturas ligeiras de mercadorias homologadas como N1, que eu já referi anteriormente. Então vamos aplicar 8% de tributação autónoma no caso de viaturas com custo de aquisição inferior a 37.500 euros. 25% de tributação autónoma quando o custo de aquisição é igual ou superior a 37.500 euros e inferior a 45.000. E a taxa mais alta, de 32%, no caso de viaturas com custo de aquisição igual ou superior a 45.000 euros. Se tivermos viaturas híbridas plug-in e a gás natural veicular, mas atenção aqui à definição de viatura híbrida plug-in. Para efeitos das tributações autónomas, e aqui muito importante, e efetivamente para efeitos de tributações autónomas, portanto, em sede IRC, as viaturas consideram-se plug-in através de, atualmente, duas condições. Portanto, pode ser um plug-in desde que a autonomia mínima seja de 50 quilómetros no modo elétrico e as emissões oficiais sejam inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro percorrido. Também vale, agora, através da norma 6E BIS, viaturas homologadas de acordo com a norma de emissões que acabei de referir e emissões oficiais inferiores a 80 gramas de dióxido de carbono por quilómetro percorrido. Portanto, se não estiverem em conformidade com estas condições, são híbridos que obedecem às taxas gerais que anteriormente já mencionei. Agora, se apresentarem estas condições, recuando aqui na apresentação, pagam 2,5% sobre todos os seus encargos. No caso de o custo de aquisição inferior a 37.500 euros, pagam 7,5% em tributação autónoma. No caso de viaturas com o custo de aquisição igual ou superior a 37.500 inferior a 45.000 euros e 15% para viaturas com custo de aquisição igual ou superior a 45.000 euros. Portanto, para além destes híbridos plug-in, acrescenta-se o GNV para estas taxas mais reduzidas. Depois temos o caso das viaturas elétricas, ou seja, as viaturas 100% elétricas. E aqui existe um limiar de custo de aquisição de 62.500 euros. Se o custo de aquisição for inferior ou não exceder os 62.500 euros, temos uma isenção, portanto não paga tributação autónoma. Só vai pagar uma taxa de 10%, apenas quando o custo de aquisição exceder os 62.500 euros. Portanto, custo de aquisição igual ou inferior a 62.500 euros não tem tributação autónoma. Se for superior, então está sujeita a tributação autónoma. Ora, para além das tributações autónomas, temos também a questão das depreciações do período. Ou seja, a empresa reconhece, contabiliza a viatura no seu ativo fixo tangível,
As viaturas são objeto de depreciações. O Decreto Regulamentar 25/2009 estabelece uma taxa máxima de 25% para viaturas neste âmbito e uma vida útil, assim, de 4 anos. Obviamente trata-se da taxa máxima e da vida útil mínima, de acordo com o Decreto Regulamentar 25/2009. Significa que, anualmente, a empresa vai contabilizar a respectiva depreciação do período numa ótica contabilística, numa perspectiva contabilística. Isso vai entrar como um gasto na demonstração dos resultados e nós queremos saber até que ponto esse gasto contabilístico é ou não é fiscalmente aceito. Isso vai depender do valor ou do custo de aquisição da viatura. Ou seja, em termos de depreciações do período, a referência fiscal para viaturas a gasóleo, gasolina ou híbridas é de 25.000 euros. Para efeitos de GPL ou gás natural veicular, 37.500 euros. As híbridas plug-in, 50.000, mas aqui para efeitos de depreciações não são relevantes aquelas questões mais técnicas da poluição e da autonomia, isso é uma questão para efeitos de tributações autónomas. E as viaturas elétricas, 62.500 euros de valor de aquisição como limite fiscal. Eu já vou dar vários exemplos para aplicar isto. Estes limites são limites iguais aos do IVA, excluindo aqui o gasóleo e gasolina, que não é permitido deduzir IVA, regra geral, mas os restantes limites são idênticos aos do código do IVA, para efeitos da dedução do imposto em termos da aquisição das viaturas. Claro que estes limites restritivos para efeitos de custo de aquisição não se aplicam às viaturas ligeiras de passageiros, nomeadamente afetas à exploração de serviço público de transportes e àquelas que sejam destinadas a serem alugadas no exercício da atividade normal do sujeito passivo. Nestas situações, a depreciação vai ser integralmente aceite relativamente ao valor da aquisição, sem qualquer limitação. Bom, o importante agora é vermos uma série de exemplos, vamos ver uma série de exemplos para verificarmos como é que funciona em termos de depreciação do período, em termos contabilísticos, fiscais e depois também, em alguns exemplos, a questão das tributações autónomas. Vejamos um primeiro exemplo. Uma empresa adquire uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo. O seu preço sem IVA, portanto, base, 17.886 e o IVA 4.114, portanto, o preço total 22.000 euros. Portanto, esta viatura, em termos de IVA, não confere direito à dedução, portanto, não se pode deduzir o IVA desta viatura, de uma viatura a gasóleo, e, portanto, a dedução do IVA foi zero. E quando a dedução do IVA é zero, o custo de aquisição da viatura inclui o próprio valor do IVA. E, portanto, quando nós contabilizamos na classe 4, ou seja, em ativos fixos tangíveis e equipamento de transporte desta viatura, debitamos essa conta pelo valor incluindo o próprio IVA, porque o IVA não é dedutível, ele é parte do custo de aquisição. E, portanto, é nesta base de 22.000 euros, porque o IVA não foi dedutível, entrou no custo de aquisição, que nós vamos calcular as depreciações. Nós sabemos que para efeitos de viaturas a gasóleo, o limite de custo de aquisição é de 25.000 euros. Isso significa que calcula-se uma depreciação contabilística na base de 22.000 euros vezes 25%, ou seja, 5.500 euros, e calcula-se uma depreciação fiscal, que é o máximo que seria aceite, 25% de 25.000, a base. E, portanto, neste caso, a depreciação contabilística ficou abaixo da depreciação fiscal
Ou seja, é tudo aceite, não se faz nenhuma correção na declaração modelo 22. E, portanto, como o custo de aquisição não excede o limite de 25.000 euros, a depreciação é integralmente aceite como custo fiscal. Um outro exemplo. Uma viatura a gasóleo, mas repare-se, a viatura a gasóleo custou 32.520 euros como base, mais o IVA, 7.480, ou seja, tudo junto tivemos de pagar 40.000 euros pela viatura. Tratando-se de uma viatura a gasóleo, não é permitido deduzir o IVA, portanto, não estamos naquelas exceções de viatura e afeta a exploração, etc. Pronto, não é permitido no ramo desta empresa, na atividade desta empresa, a dedução do IVA suportado. Ou seja, quando se contabiliza esta viatura, contabiliza-se no ativo por 40.000 euros. E, portanto, este é o cálculo, este é o valor que nos vai servir de base, porque o IVA foi incorporado no custo, não foi permitida a dedução. Logo, qual é o limite aplicável para efeitos de depreciações? Custo de aquisição, 25.000 euros. Portanto, calculamos a depreciação na nossa contabilidade, 25% do valor reconhecido no ativo, 40.000, portanto, durante 4 anos estamos a fazer depreciações de 10.000 euros, mas temos a restrição de que, em termos fiscais, só são aceitos 6.250. 25.000 euros vezes 25%. Isso significa que excedemos um limite fiscal. Temos no quadro 7, campo 719 da Declaração Modelo 22, um ajustamento fiscal para acrescer. Ou seja, depreciações e amortizações, artigo 34, número 1, não aceitos como gastos, temos de acrescer ali o respectivo valor, não é fiscalmente aceito. Uma viatura híbrida que teve um preço antes de IVA base 45.000, mais o IVA 10.350, portanto ficou por 55.350. Em primeiro lugar, o preço sem IVA é de 45.000. Atenção que nas viaturas híbridas plug-in é permitido deduzir IVA, é diferente do gasóleo, em que não se podia deduzir o IVA. Mas no caso das viaturas híbridas plug-in, é permitido deduzir IVA se o custo de aquisição antes do próprio IVA for inferior, ou se o preço sem IVA for inferior a 50.000 euros. Efetivamente, o preço sem IVA é de 45.000. Está abaixo dos 50.000. A empresa deduziu o IVA e deduziu 100% do IVA. Portanto, o IVA foi registado em ativo para que se possa vir a deduzir depois a nível do apuramento do imposto, IVA dedutível. Portanto, o nosso custo de aquisição, o valor pelo qual contabilizamos no nosso ativo em equipamento de transporte foi 45.000. Isso significa que a depreciação contabilística é na base de 45.000 vezes 25%, 11.250, e a depreciação para efeitos fiscais teria como referência 25% de 50.000, 11.250. E, portanto, a depreciação fiscal teria como referência 25% de 50.000. Ou seja, o máximo seria 12.500, mas ficamos muito aquém desse valor, portanto, a totalidade da depreciação fiscalmente é aceite e, consequentemente, não temos qualquer enquadramento no quadro 7, portanto, não temos que fazer qualquer acréscimo. Como o preço sem IVA não excede 50.000 euros, a empresa usa a totalidade do IVA e a depreciação é integralmente aceite. Mas agora temos um híbrido plug-in que custou 70.000 euros de base, antes do IVA. Ou seja, mais do que 50.000. Não se pode deduzir o IVA.
O IVA foi de 16.100 euros. O preço com IVA, 86.000. Tudo é registado no custo de aquisição. O IVA não é dedutível, tem que ir para o custo de aquisição da viatura. Portanto, esta viatura, não conferindo o direito à dedução do IVA, a própria depreciação contabilística é feita sobre 25% de 86.100 euros, ou seja, 21.525. E a depreciação que será fiscalmente aceite, o máximo é 50.000 euros, de 25%, 12.500. Portanto, aí excedemos o limite fiscal em 9.025. Estes 9.025 dirigem-se ao quadro 7 da declaração modelo 22, ao campo 719, a crescer. Agora, uma viatura elétrica que teve um preço de 55.000 euros mais IVA. As viaturas elétricas temos aquele limite dos 62.500 euros. Portanto, híbridos plug-in 50.000, 100% elétricos 62.500 euros e o GPL e o gás natural veicular 37.500 euros para efeitos das depreciações. Bom, esta viatura elétrica com uma base antes de IVA, um preço sem IVA de 55.000, fica abaixo dos 62.500, posso deduzir o IVA. Ou seja, nós registamos em ativos fixos tangíveis, equipamento de transporte, 55.000 euros a débito, o IVA dedutível a débito e creditamos o nosso fornecedor de investimentos pela totalidade, caso não seja pago de imediato. Isso significa que o valor que está registado no ativo, na classe 4, é 55.000 euros. E, portanto, a depreciação do período, em termos contabilísticos, é feita sobre os 55.000, 13.750. E esta depreciação é fiscalmente aceite, porque temos aquele limiar dos 62.500 vezes 25%, que fica acima daquilo que foi contabilizado. Portanto, é totalmente aceite. Não há qualquer ajustamento fiscal a acrescer na declaração modelo 22. Agora, se tivermos uma viatura elétrica, mas acima do limite, imagine-se uma viatura elétrica de 80.000 euros. Esta viatura, o preço sem IVA é de 80.000, portanto é superior a 62.500, não é permitido deduzir o IVA. Logo, não há IVA dedutível. Ou seja, em ativos fixos tangíveis, equipamento de transporte, registro 98.400 euros, o custo de aquisição incorpora o próprio IVA, debito essa conta, credito os meus fornecedores de investimentos, pelo respectivo valor, e portanto, para efeitos de depreciações, é aquilo que registrei no meu ativo, 98.400. A minha depreciação contabilística é 25% de 98.400, 24.600, e tratando-se de uma viatura 100% elétrica. O valor de aquisição máximo para efeitos fiscais é 62.500, a depreciação fiscal 25% desse valor máximo, 15.625. Portanto, tem ali uma diferença entre a depreciação na contabilidade e a depreciação para efeitos fiscais. Essa é uma diferença de 8.975 que eu terei de acrescer no campo 719 da declaração modelo 22. Esta viatura também estando sujeita a uma taxa, portanto, sendo uma viatura de valor de aquisição acima de 62.500, todos os seus encargos vão estar sujeitos, já sabemos, a uma tributação autónoma de 10%. Mas o importante aqui é que os encargos vão ser o seguro, a manutenção, a eletricidade, porque é uma viatura elétrica, eventualmente aparcamentos, portagens, ou seja, todas aquelas despesas, encargos que a viatura
vai gerar para a empresa. E o principal dos encargos será a própria depreciação. E não é fiscal, é depreciação contabilística que vai ser objeto de tributação autónoma. Ou seja, hum, as tributações autónomas incidem sobre os valores contabilísticos. A empresa tem que fazer o seguinte: em termos de modelo 22, o quadro 13 da declaração modelo 22 serve para inscrever os valores das despesas que constituem base tributável para tributações autónomas. E, portanto, nós temos aqui as várias tipologias de viaturas. Este modelo 22, ele ainda não está atualizado para o próximo período, em termos de valores de aquisição, mas temos ali os encargos relacionados com veículos movidos exclusivamente a energia elétrica, com um custo de aquisição superior a 62.500 euros, e aqui neste campo 456 do quadro 13, eu tenho de colocar todos os encargos, todas as despesas, todas, incluindo a depreciação do período, mais o seguro, mais os carregamentos de eletricidade, mais os aparcamentos da viatura, mais a conservação, as reparações, as revisões, tudo aqui. E depois aplico 10% sobre esses valores, que é o que eu tenho de pagar. Mas aquilo que eu vou ter de pagar será depois conduzido para o quadro 10, cálculo do imposto, no campo 365. É assim que isto tem que ser declarado. Bom, depois temos vários exemplos mais sobre tipologias de viaturas, um quadro final com os vários exemplos e um exemplo completo agora que visa calcular todo o custo que uma viatura pode acarretar para uma entidade. Aqui um exemplo de uma viatura a gasóleo. Uma empresa adquire uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo e apresentam-se todos os encargos suportados durante o primeiro ano, com o detalhe das faturas, o cálculo do IVA, as depreciações e as tributações autónomas. Então, temos aqui uma viatura, é uma viatura a gasóleo, portanto não é permitido deduzir IVA. O preço de aquisição 36.585,37. Acresceu o IVA na fatura 8.414,63, o total 45.000 euros. IVA não é dedutível, ou seja, contabilizou-se esta viatura no ativo fixo tangível equipamento de transporte por 45.000 euros. Isto significa que, para efeitos do cálculo das depreciações, a depreciação contabilística anual é de 45.000 vezes 25%, ou seja, 11.250. E a depreciação para efeitos fiscais é simplesmente 25.000 euros vezes 25%, que é o limite máximo, ali da portaria 467/2010, portanto 6.250. Ou seja, eu tenho que me dirigir ao campo 719 e acrescer a diferença que não é fiscalmente aceito. Depois, obviamente que a depreciação contabilística de 11.250 é apenas um dos encargos da viatura. E agora já vamos para o contexto das tributações autónomas, porque aquilo que vimos até aqui foi a diferença entre a depreciação contabilística e a fiscal. Em termos de tributações autónomas, tem que se ver todos os encargos que a empresa teve com esta viatura durante aquele ano. Isto tem que ser feito todos os anos, como é lógico. Então, temos o combustível. A empresa dispendeu 4.000 euros em combustível relativamente a esta viatura. O combustível tem a particularidade, obviamente, de ser o gasóleo, e o gasóleo só é dedutível em 50% para viaturas a gasóleo, viaturas de turismo a gasóleo, 50% dedutível. Ou seja, o IVA dedutível incorpora o gasto. Peço desculpa, o IVA não dedutível incorpora o gasto.
O IVA dedutível será depois conduzido ao ativo, a IVA dedutível, para que a empresa depois, a nível do apuramento do IVA, possa vir a recuperar o valor. Portanto, o gasto para efeitos contabilísticos é o próprio preço do gasóleo mais o imposto, o IVA, que não conferiu direito à dedução, 4.460. Depois temos o seguro automóvel, a empresa dispendeu 850 euros, a manutenção e reparação, a empresa dispendeu 1.230, mas em termos de IVA não se pode deduzir o IVA da reparação de viaturas de turismo e, portanto, é tudo custo. O gasto contabilístico 1.230, depois o IUC 280 euros para a viatura, portagens e estacionamento 615, também não se pode deduzir IVA, portanto, tudo gasto. E, portanto, a empresa apresenta aqui um quadro dos encargos relacionados com a viatura. Depreciações, combustíveis, seguro, manutenção e reparação, IUC, portagens e estacionamento, e, portanto, todos os encargos vêm, caso não se possa deduzir o IVA acresce ao gasto. Significa que, para efeitos de tributação autónoma, é uma viatura de custo de aquisição superior a 45 mil euros e, portanto, a tributação autónoma é de 32% sobre todos os encargos. Ou seja, o total dos encargos foi 18.685. Ou seja, na declaração modelo 22, este valor teria de ser conduzido ao quadro 13, não é? Ali para a tipologia de viatura. E depois a tributação autónoma propriamente dita, que são os 32% sobre o valor, é pago no quadro 10 e no campo 365. Bom, para finalizar, vamos fazer uma referência àquilo que são os encargos com aluguer de viaturas sem condutor. Ou seja, viaturas em sistema de locação operacional, para concluir. Aqui na declaração modelo 22, nós temos um campo a crescer no quadro 7, que é, tem aqui a referência, vamos aqui à procura dele, de aluguer de viaturas sem condutor ou encargos com o aluguer de viaturas sem condutor, artigo 23A, número 1, a linha I, campo 732. Portanto, é uma situação que pode gerar um ajustamento fiscal a crescer. E em que situações é que esta questão se coloca? Quando uma empresa opta pelo aluguer de uma viatura, nomeadamente um renting, um ALD, em vez da sua aquisição, aplica-se uma limitação específica à dedutibilidade fiscal dos encargos suportados. Nas locações operacionais, os alugueres são contabilizados como um gasto do período, portanto, em fornecimentos e serviços, rendas e alugueres. E, portanto, os valores que se contabilizam são um gasto do período, mas vão estar sujeitos a determinados limites. E aqui, a linha I do número 1 do artigo 23A do Código do IRC prevê que não são dedutíveis para efeitos fiscais os encargos com o aluguer sem condutor de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, e agora muito importante, na parte correspondente ao valor das depreciações dessas viaturas que não sejam aceitos como gastos nos termos do artigo 34 do Código do IRC. Portanto, está a ser feita aqui uma analogia entre o valor reconhecido como renda e aluguer e aquele que seria fiscalmente aceite caso a viatura fosse do ativo da empresa e objeto de depreciações. E significa que vamos ter, relativamente a este tipo de alugueres, que calcular um limite diário de aceitação,
e depois compará-lo com os encargos com rendas ou com aluguer que nós efetivamente tivemos durante aquele ano. E para melhor identificar e explicar aqui os cálculos que eu apresento aqui no manual, em termos de formulário, o ideal é vermos a partir de exemplos práticos que se percebe bastante bem como é que isto funciona. Imagine-se uma viatura a renting, uma viatura a gasóleo e que esteve ao serviço da empresa o ano completo. Portanto, 365 dias. Aquilo que eu tenho que fazer é o seguinte: eu sei que para efeitos de depreciações, o limite aplicável em termos de custo de aquisição de uma viatura a gasóleo é 25.000 euros, não é? Já sabemos isso. E, portanto, analogamente, a depreciação diária aceite seria 25.000 euros vezes a taxa de depreciação de 25%, e se eu quiser dividir por 365, eu posso dizer que são 17,12 € diários aceitos. Corresponde, multiplicando por 365 este valor, logicamente os 6.250. Ou simplesmente os 25% de 25.000 euros. Agora, imaginem que a empresa pagou, durante todo o ano, 9.000 euros de amortização ou de renda anual paga, a componente amortização. Bom, isto significa que o valor do gasto com rendas e aluguer esteve acima do limite máximo, que seria 6.250. E, portanto, nós temos de acrescer a diferença. E essa diferença acresce especificamente aqui em encargos com aluguer de viaturas sem condutor, portanto, o campo 732. Não esquecer que estas viaturas também estão sujeitas à tributação autónoma, está bem? Portanto, e a tributação autónoma incide sobre os valores contabilísticos, não sobre os valores fiscalmente aceitos. Imagine-se agora um renting de uma viatura elétrica que esteve todo o ano ao serviço da empresa. Não esquecer que o custo de aquisição máximo de viaturas elétricas para efeitos das depreciações é 62.500 euros. Se eu quiser transformar isto num valor ao dia, divido, e em termos da depreciação que será fiscalmente aceite, 62.500 vezes 25% a dividir por 365, 42,81 € ao dia. Como a viatura esteve ao serviço da empresa o ano todo, portanto, aquela depreciação que seria fiscalmente aceite seria 15.625. Mas a viatura não foi objeto de depreciações. Foi objeto do pagamento de um aluguer. Está num sistema de renting, uma locação operacional. E a empresa pagou de renda 18.000 euros. E ela tem de comparar esses 18.000 euros com aquilo que seria fiscalmente aceite em termos de depreciações. Caso a viatura fosse objeto de depreciação, ela pertencesse ao ativo. E, portanto, fazendo esta analogia, esta comparação, verificamos que a renda é superior às depreciações que seriam fiscalmente aceites. E, portanto, mais uma vez temos um acréscimo no campo 732. Uma viatura a renting, a gasóleo, mas que só esteve metade do ano em uso, portanto, em aluguer. Uma empresa contrata um renting de uma viatura a gasóleo a partir de 1 de julho, com 184 dias. Portanto, já sabemos que o limite deste tipo de viaturas em termos de custo de aquisição é de 25.000 euros. Portanto, transformando isto numa depreciação diária, 25% de 25.000 euros a dividir por 365, 17,12 €. A depreciação para metade do ano seria de 3.150 euros, considerando aqui 184 dias, mais ou menos metade do ano. E aquilo que a empresa pagou de renda à locadora, em termos de locação operacional, 4.500.
mas este valor está acima daquilo que seria fiscalmente aceito pela via das depreciações, caso elas fossem feitas. E, consequentemente, acrescemos a diferença no campo 732 da Declaração Modelo 22.1350. Um renting de um híbrido plug-in. Um híbrido plug-in que gerou uma renda de 10.000 euros para a empresa durante o ano. Portanto, esteve alugado todo o ano. Para híbridos plug-in temos o limite de 50.000 euros para efeitos de depreciações, transformando num limite diário 34,25. Ou seja, as depreciações fiscalmente aceites, no seu máximo para um ano, 12.500. Agora, comparando a renda que foi efetivamente paga no aluguer com aquilo que seria aceite se fizéssemos depreciações do período, o custo da renda ficou abaixo daquilo que seriam as depreciações. E, consequentemente, não há qualquer tipo de correção a fazer. É tudo fiscalmente aceito. Todavia, a renda, mais os restantes encargos que eventualmente surjam com a viatura durante aquele ano, é objeto de tributação autónoma. Só para acrescentar que, a nível de tributações autónomas, também elas estão consagradas na categoria B, mas agora em sede de IRS e no âmbito do artigo 73 do Código do IRS, mas um pouco diferente, ou bastante diferente, relativamente aos sujeitos passivos de IRC. Em termos de tributações autónomas, de taxas de tributação autónoma, elas diferem e, portanto, para viaturas a gasóleo, a gasolina, híbridas que não sejam plug-in, inferiores a 30.000 euros, pagam 10%. Se for GPL ou gás natural veicular, 7,5%. E se forem híbridas plug-in, 5%. Superiores ou iguais a 30.000 euros em termos de custo de aquisição, gasóleo, gasolina, híbridas não plug-in 20%, GPL ou gás natural veicular 15% de tributação autónoma e as híbridas plug-in 10%, e portanto isto sobre todos os encargos que o trabalhador independente venha a ter relativamente às viaturas ou à viatura que usa na sua atividade. Não esqueça que a tributação autónoma em sede IRS aplica-se aos sujeitos passivos que possuam ou devam possuir contabilidade organizada no âmbito do exercício de atividades empresariais e profissionais. As viaturas elétricas para este tipo de sujeitos passivos não têm efetivamente tributação autónoma, o que, caso invistam neste tipo de viaturas, será uma vantagem para eles. No final, então, do manual vai encontrar um quadro final com o regime fiscal das viaturas, onde num quadro temos tudo sintetizado relativamente a todos estes conceitos que vimos nesta videoaula. Até à próxima.